Olá, sexto ano. Bom dia. Hoje, 16/12, na nossa aula de matemática, nós vamos falar um pouco de como encontrar o perímetro da circunferência. Então, vamos acompanhar no nosso livro. Na página 263. Então, nós temos aí perímetro de uma circunferência, onde nós vamos precisar de uma formulazinha que é C igual a 2 vezes π vezes o valor de R. R, a gente já sabe que é o raio de qualquer circunferência, que é a metade do nosso diâmetro, certo? Então, vamos acompanhar aí na página 263. Perímetro de uma circunferência. O perímetro de uma circunferência pode ser medido de várias formas. Posso usar uma fita métrica, certo? E também posso utilizar aí os conhecimentos matemáticos, que é através da fórmula. Então, vamos ver agora. Então, nós temos aí a fórmula de C, que é o comprimento da circunferência, que é 2 vezes o valor de π vezes R, que é o nosso raio, certo? 2 vezes π vezes R. Então, a gente sabe que o nosso número π, para calcular o comprimento da circunferência, ele é dado através de 3,14. Então, eu pedi na atividade de casa, espero que vocês tenham feito, para pegar algum material que tenha forma de circunferência, pegue a fita, né? Isso, qualquer tipo de fita, não pode ser elástico, pode ser uma fita ou um barbante que não estique, certo? E pegue para medir o contorno daquela circunferência e calcular para ver se o valor ia dar 3,14, certo? Então, esse é o nosso valor de π que nós vamos utilizar para trabalhar o perímetro da circunferência. Por quê? A gente já falou de perímetro das figuras, ou seja, dos polígonos, que é fácil porque cada polígono tem o seu lado. A gente consegue identificar os lados do polígono, né? Isso conseguimos identificar os lados do polígono e assim a gente pode fazer a nossa soma. Diferente aí da nossa circunferência, porque ela possui o lado de dentro e o lado de fora, mas não possui os lados específicos, igual a um quadrado, igual a um retângulo, igual a um losango, onde eu possa ver o lado e eu posso fazer o quê? Pegar aquelas medidas do lado e somar, e fazer o meu perímetro. Então, o perímetro da circunferência, ele é diferenciado, porque eu não tenho os lados para que eu possa ver. Então, eu vou utilizar o 2 vezes o π. O π, vocês sempre vão substituir por 3,14, certo? E o R, a gente vai trabalhar com o raio. A gente sabe que o raio é aquele pedacinho da circunferência que está dividindo o diâmetro em duas partes iguais, certo? Vamos ver. Relembrar. Tenho a minha circunferência qualquer, certo? E o meu raio,
ele vai ser daqui, ó. Eu tenho o centro da circunferência e ele vai até a outra extremidade, certo? Até aqui a extremidade. Ou ele pode ir para a esquerda, da metade para a esquerda, ou da metade para cima, ou da metade para baixo. Então, eu tenho aí todos esses valores podem ser representados pelo raio. E se por algum acaso na questão não tiver raio, só tiver diâmetro, não tem problema. Eu sei que o raio é a metade do meu diâmetro. Se eu tiver diâmetro igual a 12, eu já sei que o meu raio é a metade, 6. Se eu tiver diâmetro igual a 10, eu já sei que o raio vai ser a minha metade, 5. Se eu tiver diâmetro igual a 15, eu já sei que o raio vai ser a minha metade, 7,5. E assim por diante, certo? Então, vamos continuar. Já sei que a fórmula é 2 vezes π vezes r, onde o raio da circunferência vai ser medido geralmente em centímetros, o π também 3,14. Então, lembrando que esse raio ele pode vir em centímetros, mas ele pode vir também em metro, em milímetro, depende do comprimento aí da circunferência, certo? Então, o comprimento, o perímetro da circunferência, ele vai ser trabalhado com essa forma. Perímetro da circunferência vai ser trabalhado com essa forma de comprimento, certo? O C aqui na frente significa comprimento da circunferência, que é a mesma coisa que vamos trabalhar com perímetro. Perímetro do triângulo, eu já vi, é só somar os lados. Perímetro do quadrado também é só somar os lados. Perímetro de várias figuras é só utilizar somando aí os lados. O único perímetro que é diferente é o da circunferência, que é utilizado por essa fórmula C é igual a 2 vezes π vezes r, certo? Vamos para a página 264. Então, na página 264, começamos aí na questão de número 22. Certo? Vamos ver o que diz a questão 22. Raul está andando em uma praça circular, cujo diâmetro é igual a 12. Então, D é igual a 12 metros, certo? M de metro. Como ele gosta de geometria, resolveu calcular o comprimento dela. Então, ele adotou π igual a 3,14. Ajude Raul a fazer esse cálculo. Então, ele diz que π é igual a 3,14. Certo? π é igual a 3,14. Então, se eu tenho o diâmetro que é 12 e o π é 3,14, vocês vão fazer essa continha aí. Mas se vocês observarem, na formulazinha, eu não tenho o R, ele só deu diâmetro e deu o π, mas eu preciso do R. Mas se eu tenho o D, que é 12, o meu raio vai ser quem? A metade, porque o raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro é 12, o meu raio vai ser 6
metros, certo? Então, eu já tenho o R e já tenho o π. Eu posso trabalhar com a minha formulazinha de C igual a 2 vezes π vezes R, e você vai fazer a continha aí agora no seu caderno. Vai ficar 2 vezes 3,14 vezes R. Quem é o R? É o nosso 6, que é a metade de D. 6. Então, 2 vezes 3,14 vezes 6. Essa continha vocês vão fazer aí no caderno de vocês. Lembrando que não pode usar calculadora, não pode usar celular. E todas as continhas têm que estarem expressas aí no caderninho de vocês. Ou vocês coloquem do lado onde estão fazendo a questão, mas não podem apagar, certo? Nem pode fazer numa folha à parte e jogar fora. Todas as contas têm que estarem expostas no caderno de vocês. Então, a gente vai ter um resultado aí de 37,68. Como a questão está em metro, então 37,68 metros. É a resposta da nossa questão de número 22. Vamos agora para a questão de número 23. Se na questão anterior ele só conhecesse o raio, que é 6, seria possível achar o comprimento? Sim. Por quê? Porque para achar o comprimento, eu preciso simplesmente do raio e do valor de π que eu já tinha. Então, eu já tinha o raio e já tinha o meu valor de π. Então, é possível Raul achar o comprimento? Sim. Por quê? Porque com o valor do raio, eu consigo encontrar o valor do comprimento da circunferência tanto quanto com o diâmetro, certo? Questão de número 24. Calcule o diâmetro de uma circunferência cujo raio mede o raio primeiro, na letra A, mede 2,50. 2,50 metros. 2,50 metros. Ele quer calcular o diâmetro, o D. Eu sei que para encontrar o diâmetro, eu tenho 2 vezes o raio. Eu posso botar 2,50 mais 2,50, que é igual a 5 metros. Ou eu posso botar 2 vezes 2,50, que eu vou ter também o resultado de 5. Então, eu posso colocar 2 vezes 2,50, que é igual a 5, ou eu posso botar 2,50 mais 2,50, que é igual a 5. Porque o raio eu já tenho. É só eu botar ele 2 vezes que eu vou ter o meu diâmetro. Então, eu tenho aí 5 metros. Letra B. Na letra B, eu tenho o meu raio de 65 centímetros. Então, eu quero encontrar o meu diâmetro. Então, eu vou botar 65
mais 65. Certo? Vocês vão fazer aí a letra B. E na letra C, eu tenho raio igual a 2,6 decâmetro. DAM, decâmetro. Então, eu posso trabalhar com 2,6 mais 2,6. 2,6 mais 2,6. Lembrando que se você quiser colocar o 2 vezes o número, também pode colocar. Aqui você pode colocar 2 vezes 65 e aqui você pode botar 2,6 vezes 2. Vai dar o mesmo resultado, certo? Tanto faz um quanto o outro. Portanto, que você tenha o dobro para trabalhar, para encontrar aí o seu diâmetro, certo? 65 mais 65, você tem 130 centímetros. Olha aí. Se está em centímetros, a resposta vai ser em centímetros. E embaixo, vocês vão somar ou fazer a multiplicação. Se somou, vírgula embaixo de vírgula. Não é isso? E dá 5,2 DAM, que é decâmetro. 6 mais 6, 12. Boto 2, sobe 1. Bota a vírgula, porque a vírgula tem que estar abaixo da vírgula. 2 mais 2, 4. 1 mais 1 que subiu. Então, vamos para a questão de número 25. Dada a circunferência abaixo, determine. Vou apagar para a gente fazer a circunferência. Tem a circunferência, tem a linha, essa linha é o diâmetro, certo? Essa linha é o diâmetro. Tem no meio o ponto O, aqui eu tenho o ponto B e aqui eu tenho o ponto A. Então, vocês estão acompanhando aí na figura. Certo? Vão acompanhar aí a questão de número 25. Então, ele diz que de A até B tem 10. Então, de A até B, ele diz que é 10. 10 centímetros. Ou seja, isso é o diâmetro, de A até B. Tem um ponto O no meio, aqui é A, aqui é B, aqui é O. Então, de A até B, 10 centímetros. Então, isso é o diâmetro. Porque se vai de uma extremidade até a outra é porque é diâmetro. Letra A. Qual é a medida do raio? O raio é a metade do meu diâmetro. Então, o raio vai ser 10 centímetros. Se o diâmetro é 10, o meu raio vai ser a metade. 5 centímetros.
Letra B. Qual é a medida do diâmetro? Se ele diz que daqui para cá é 10, então o meu diâmetro é 10 centímetros. É o meu diâmetro. E C. Qual é o seu perímetro? Então, o seu perímetro eu vou calcular com aquela formulazinha. C é igual a 2 vezes π. Quem é π? 3,14. R. Quem é o raio? 5. Então, vamos ver agora. É só multiplicar 3,14 vezes 2 vezes 5. Se você preferir, você pode multiplicar 5 vezes 2, 10, vezes 3,14. C é igual a 31,4. Você tem que fazer as continhas aí e achar esse resultado. 31,4 centímetros. Então, você tem 2 vezes π, que é 3,14, vezes 5. Se eu multiplicar 2 vezes 5, dá 10. Vai ficar 31,4. Você que fez 2 vezes 3,14, dá 6,28. Vezes 5, 31,4. Muito cuidado com a vírgula, certo? Então, aí a gente encerrou a nossa atividade de classe. Coloquem aí no livro, na página 264, como atividade de classe, hoje, dia 16/12. Lá embaixo tem uma observação falando sobre o tempo. O tempo é a única prova segura de tudo. Não só é o crítico mais severo, é o crítico reto e preciso. Ninguém pode julgar o valor disto ou daquilo no momento, porque só o tempo pode fazer. O tempo dá o valor que merece. Nunca se deixe enganar pelo calendário. O ano só tem 2 dias que sabemos empregar bem. Uma pessoa pode ter no ano o valor de uma semana, enquanto a outra tira o valor de um ano inteiro em uma semana. Como você pode notar, de acordo com o filósofo, o tempo não é só muito valioso, como também é muito relativo. Avalie bem como você está usando o seu tempo, pois só o tempo responderá se você usou de maneira proveitosa. Então, vamos para a página 265, observar as medidas de tempo que vocês já conhecem, que é hora, minuto e segundo, certo? Medidas de tempo. As medidas de tempo são as mais frequentes em nosso cotidiano. Nossa idade, por exemplo, é dada em anos, que é uma medida de tempo. Então, nós temos aí, a história conta que um homem, desde os primórdios, mediu o tempo através de posição do Sol. Claro que ele não tinha a ideia exata da hora, mas podia ter uma noção aproximada. Então, o segundo é o tempo equivalente a 1 sobre 86.400 do dia solar médio. Então, nós temos lá embaixo o quadro de unidades de medida de tempo. Temos a unidade padrão, que é o segundo, e temos os seus múltiplos. Temos o dia, a hora e o minuto. Todo mundo sabe o que é um dia. Todo mundo sabe que um dia tem 24 horas. A gente sabe que temos a hora e o minuto. Uma hora é igual a 60 minutos. Uma hora é igual a 3.600 segundos. E um minuto equivale a 60 segundos. O segundo também possui submúltiplos que são pouco utilizados, que é o décimo do segundo, o centésimo do segundo e o milésimo do segundo. Vamos para a página 266. Na página 266, alguns relógios
possui um recurso que conta esse tempo. Então, o nome do objeto que serve para marcar esse tempo é o cronômetro, né? Vocês devem conhecer o cronômetro. Além dos múltiplos do segundo, temos outras unidades de tempo que utilizamos com frequência e vocês podem observar aí agora na tabelinha da página 266. Um dia, 24 horas. Uma semana, 7 dias. Um mês pode ter 28, 29, 31 ou 30 dias. Um bimestre, tem 2 meses. Um trimestre, são 3 meses. Um semestre, 6 meses. Um ano, 12 meses. 2 anos é um biênio. Um quinquênio, 5 anos. Uma década, 10 anos. Um milênio, 1000 anos. Um século, que são 10 décadas, são 100 anos. Então, nós vamos trabalhar com essas unidades de medidas de tempo que vocês também já conhecem, certo? Trabalhando com o tempo, página 268. Em nosso cotidiano, tudo o que fazemos está organizado de acordo com o tempo. As 24 horas do dia são divididas em horário de descanso, horário de estudo e horário para dormir e ter outras atividades. Então, a gente geralmente tem um calendário. Você costuma usar o calendário para alguma coisa? Em que dia da semana você já observou que caiu ou ainda vai cair o seu aniversário? O mês do seu aniversário tem quantos dias? Então, alguns meses têm 30, outros têm 31, e fevereiro tem 28, e em alguns ele tem 29, que são chamados de ano bissexto. Ele acontece de 4 em 4 anos, para manter o calendário que utilizamos em sincronia com os eventos da natureza. Como as estações do ano. Os anos múltiplos de 4 são bissextos, como 2000, 2004, 2008. Um ano é o tempo em que a Terra leva para dar a volta completa em torno do Sol, ou seja, 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos, enquanto no calendário comum tem apenas 365 dias. O ano bissexto foi justamente instituído para ajudar nessa diferença. Quantos dias o ano bissexto tem? 366 dias o ano bissexto vai ter. Se eu estiver trabalhando com um ano normal, 360 dias. E se eu estiver trabalhando com um mês normal, 30 dias. Certo? Nem todo mundo segue esse calendário gregoriano. Os chineses, por exemplo, possuem um calendário totalmente diferente. Então, foi passada para casa a página 269, que nós não vamos corrigir agora, mas eu espero que vocês tenham feito. Se não fizeram, ainda tem uma oportunidade aí para fazer, porque vamos ter bastante atividade ainda para casa. Muitos pensam que a passagem para o século XXI ocorreu no ano 2000, mas, numericamente, a passagem para o terceiro milênio ocorreu em 2001. Isso porque o nosso calendário começa no ano 1 e não no ano 0. A contagem é indicada pelo 1, porque o conceito de 0 não existia quando o sistema foi estabelecido, ou seja, não havia um numeral que representasse o 0. O nascimento de Cristo foi o marco inicial para essa contagem. Daí surgiu a divisão dos anos, AC antes de Cristo e DC depois de Cristo. E a gente segue até hoje, certo? Então, vamos observar. A cada 4 anos,
O mês de fevereiro, ele tem 29 dias, em vez de 28. É isso? Em vez de 28. O ano é o tempo que a Terra demora para dar a volta em torno do Sol, que é 365 dias e aproximadamente 6 horas. Mas no calendário, os anos têm 365 dias exatos. As 6 horas são acumuladas a cada 4 anos. Então, 6 vezes 4, 24. Aí forma mais um dia. Então, nós, ao invés de termos 365, temos 366 dias. Sem esse ajuste, o calendário iria ficar, com o passar dos anos, defasado, certo? Então, nós vamos observar agora o que é que vocês vão fazer como atividade de casa. Então, observe que nós vamos ter muita atividade para casa. Esse capítulo é um capítulo que fala de metro, fala de dia, de hora, de semana, de minuto, de segundo. Então, é um capítulo bastante conhecido nosso. Então, vocês vão fazendo aí as atividades, certo? E para hoje, vocês vão fazer a página 267. Duzentos e sessenta e sete, 270 e 271. Para casa, hoje, dia 16 do 12. Então, vamos até a página 271. Aí vocês observem que na página 271, nós já temos encerrado o nosso capítulo de metro e vamos entrar no nosso capítulo do litro, que é medida de superfície. Então, se você não está com o capítulo do metro adiantado, você vai ter que adiantar, que nós já vamos entrar nas medidas de superfície e volume, que é o litro. Já vimos o metro, vamos ver o litro e depois o grama. Não é isso? É o nosso quilograma, nós vamos ver o grama. Então, vão fazendo as atividades, certo? Não deixem as atividades acumular e vamos ter também revisão de como a gente transforma a unidade de medida, tanto com o metro, quanto o litro e quanto o quilo, quando nós terminarmos esses 3 capítulos que já são conhecidos de vocês. Então, tenham uma boa quarta-feira e boa aula a todos.